Fala, bro. Renato com vocês, direto do Guará, Brasília, Distrito Federal. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o Golfo Pérsico e aquelas disputas que são históricas, né? Atualmente o grande problema ali é entre Israel e Irã. Alguns pensam que a questão é apenas religiosa, mas vai muito além disso, né? A gente tem realmente o problema aí das religiões, né? Que é até uma coisa absurda, porque se for ver historicamente, né? Essas duas religiões vêm lá de Abraão, que foi o pai aí de muitas religiões. Então não dá para entender por que esse povo até hoje está brigando. Mas além disso também tem a questão dos recursos, né? Numa região que não é um espaço tão grande, que tem tanto deserto, a briga por recursos é enorme, né? E ali a gente está falando de petróleo, gás e uma série de recursos, além de ser também uma região que serve aí de ligação, né, no transporte, né, de muitas coisas lá do Oriente para a Europa. Então é uma região estratégica no mundo. E tudo isso, né, mexe com o ser humano, porque o ser humano sempre está lutando aí por recursos, né? Uma hora luta por petróleo, outra hora luta por água, por espaço. Então é da natureza humana mesmo essa loucura. Mas essa região aí, ela tem uma importância aí global, né? Por isso que eu falei, tanto pela questão do petróleo quanto do transporte. E a gente vê aí que qualquer coisa que aconteça ali vai ter reflexo em todo o planeta. Então algumas pessoas acham que a guerra vai ficar ali e que pra gente que está distante não vai ter problema. Mas o que o pessoal se esquece é que o petróleo, ele influencia todo mundo, né? Porque para chegar o alimento na nossa mesa, a gente precisa dos caminhões, e os caminhões são abastecidos com diesel que vem desse petróleo. No caso aqui do Brasil, a gente até produz petróleo, a gente extrai, mas a gente não tem como refinar. Então a gente vende o nosso petróleo bruto e compra dos outros países o refinado, né? E quer dizer, a gente tem aí uma dependência aí dos outros países. E se os países estiverem em guerra, ninguém vai querer vender para o Brasil, porque cada um vai guardar o seu combustível, né? Num momento difícil. Então até nisso a gente fica numa situação complicada. E se tiver pouco combustível aqui, os preços vão disparar. E aí como é que a gente vai fazer? Porque as coisas podem subir de um dia para o outro, mas o nosso salário não sobe de um dia para o outro. O nosso salário demora 1 ano para ser aumentado. O empresário não tem como arcar com isso também, de reajustar a todo tempo o salário dos empregados, né? Então nessa disputa, o único que sai perdendo é o povo. O empresário ele vai reajustar os seus preços, o governo vai continuar cobrando seus impostos. Agora o trabalhador, esse tá lascado, infelizmente. Então a gente deve orar aí para que esses conflitos lá no Oriente Médio, que eles reduzam e que pelo menos uma paz momentânea volte. A gente sabe que a questão não é só no Oriente Médio, né? A gente também tem o problema lá da Ucrânia, que no início parecia que era uma guerra só entre a Rússia e a Ucrânia, mas que virou também uma guerra quase mundial, porque ali, apesar de não falarem, todos os países da Europa estão ajudando a Ucrânia, né? Nessa guerra, fornecendo arma, fornecendo soldados. Então ali a gente já tem quase uma guerra mundial. Então se estoura o conflito também no Oriente Médio,
Aí fica faltando um pouco para ter também conflitos ali próximos da China, do Japão e das Coreias. E aí a gente realmente vai ter uma guerra global. Então assim, vamos torcer para que isso não vá para frente, porque isso não vai ser bom para nenhum de nós. Falou, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo e deixar um like. Façam seus comentários. Forte abraço.